Pois é, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais uma sequência do nosso editorial da sexta-feira, 13. Toda sexta agora é 13, até 2026, pelo menos. Ou talvez antes, se Deus nos ajudar. Mas a grande questão é que tem muita coisa acontecendo no plano nacional e internacional. É cada situação mais absurda. Eu separei tudo nos mínimos detalhes para que você possa entender a loucura que se tornou a política brasileira. Vamos lá, a primeira matéria que a gente vai tratar com vocês é sobre a denúncia que foi feita contra o Bolsonaro no Conselho de Direitos Humanos sobre a pandemia. Bolsonaro, Braga Neto e um monte de figuras do governo Bolsonaro, ministros, foram denunciados. Só que um vídeo do prefeito de Chapecó mostrou uma coisa. Bolsonaro tinha muita razão durante esse período. E por que assim ainda estão o perseguindo? E mais, uma figura não foi indiciada. Levantou suspeita sobre possível traição. Como que alguém tão ligado, tão próximo, tão íntimo ao Bolsonaro vê todo mundo sendo denunciado e esta figura não foi denunciada? Eu vou revelar quem é para você. Vai ver aqui nesse editorial. Também vamos falar sobre uma possível armadilha. Há uma projeção. Você tem um inimigo. Esse inimigo te convida a debater situações. Isto é armadilha ou isto é apoio? Depende. Aqui, a aposta é que é uma armadilha. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Outro ponto. Vulnerabilidade. Hackers invadiram o sistema, eleitoral. E a denúncia foi feita em jornais de grande circulação. The Wall Street, Washington Post. E essa situação chama muita atenção, porque é um sistema que dizem que é totalmente inviolável, criptografado. Mas sim, há denúncias dos Estados Unidos de violações, desses sistemas eleitorais. E a gente vai falar pouquinho disso com vocês aqui. Outro ponto que a gente precisa falar é compra de votos. Pois é, acabou de sair uma denúncia grave, onde indicia um governador de direita por compra de votos durante esse período eleitoral. E sabe, é estranho, porque o candidato à oposição também é de direita, odiado pela mídia. E mesmo assim a mídia soltou essa matéria. Eu vou revelar para você, se você ficar até o final do vídeo, quem é essa pessoa. Governadores também se juntaram para humilhar, deram uma escorraçada no Lula, também vai ser tema dessa nossa matéria aqui. E o pior, eu vou repetir para vocês, suspeita de traição grave contra o Bolsonaro, com essa figura que eu vou revelar para vocês. Então não esqueça de compartilhar o vídeo. Se não é inscrito, confere. Tem muita gente que acha que está inscrito no canal e não está inscrito. Então, você vai conferir essa situação aí, se você está inscrito ou não está inscrito, é importante. E compartilha para passar raiva naquele seu amigo petista. Lembrando a você que eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, mestre em comércio internacional, MBA em economia, e a gente está aqui para entender um pouquinho a política brasileira com todas as suas loucuras. E se você ainda não baixou o nosso livro, Revolução contra o Sistema, é a história de como Nayib Bukele, o presidente de El Salvador, conseguiu resolver o problema lá. O livro está disponível para você fazer o download, fazer o pagamento, no valor que você achar justo. Vamos de matéria? Vamos começar de matéria? Vamos começar com o seguinte: os governadores deram um chega para lá no Lula. Deram uma escurraça no Lula, porque o Lula só pensa naquilo, imposto no seu lombo, para não falar outra palavra que começa com Rá e depois termina com Bo, Só pensa nisso, imposto em você. Olha só essa matéria. Governadores de direita se opõem à cobrança do novo DPVAT. Pois é, agora vai chamar SPVAT. Mudou nada, porque vai entrar do mesmo jeito o ferro na gente. O que muda aqui dentro da regra? É que o governo federal instituiu essa cobrança e deu a autonomia para os estados cobrarem esse imposto de você, que é obrigatório.
As seguradoras lucram bilhões todos os anos com esse imposto obrigatório. Era uma verdadeira fraude, uma verdadeira máfia gigantesca sobre o seguro DPVAT. E agora o governo Lula quer voltar. Só que governadores de direita, principalmente, acho que só 5 governadores lá da galera mais comum, né, que querem cobrar isso aí. A maioria rejeitou, falou não, aqui não. Então, Ibanez Rocha do Distrito Federal, Ronaldo Caiado de Goiás, Ratinho Júnior, Zema, Tarcísio, enfim. E uma surpresa foi o do Espírito Santo, que falou que vai cobrar. Mas a maioria dos governadores disse não. Revista Oeste, eu sempre cito a fonte para vocês, governadores de direita têm revelado que não pretendem cobrar o seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidente de trânsito, né, o SPVAT, conhecida como novo DPVAT. A cobrança, que foi extinta em 2020, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, está programada para retornar em 2025. Isso ocorre em função de lei complementar número 207, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar disso, a medida encontra resistência entre governadores associados a Bolsonaro, incluindo Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Jorginho Melo, Ronaldo Caiado, Ibanez Rocha, Ratinho Júnior, entre outros. Volta, Bolsonaro. Tá? A gente está com saudade do Bolsonaro já. Em 2020, ele acabou com essa máfia do DPVAT, reduziu impostos. E eu falo para vocês, vou repetir aqui, eu sei que vocês vão ficar bravos, porque comigo eu não tenho papa na língua. Se precisar criticar o Bolsonaro, eu critico. Se precisar elogiar, eu elogio. O Bolsonaro foi a melhor coisa que aconteceu na vida do Lula. Você não sabia disso? Vou te explicar o porquê. Ele entregou um Brasil bom para o Lula destruir de novo. Vem cá, o carrapato, né, o verme, a lombriga, ela prefere entrar numa vaca gorda, pegar um gado gordo ou pegar um gado magrelo que já está quase morrendo? Gado gordo, né? O Bolsonaro, na economia, inquestionavelmente, ele entregou um país, né, um carro com um tanque cheio para o Lula gastar. E vai entregar um carro destruído, uma vaca magricela já à beira da morte. Só esperamos que não chegue ao ponto de morte, né? Então, assim, um exemplo claro é esse aqui. Parabéns para o Bolsonaro. E quando eu tenho que elogiar, eu vou elogiar. Quando eu tenho que criticar, eu vou criticar. Outro ponto que a gente precisa falar é sobre a denúncia que foi feita em relação ao Bolsonaro. Bolsonaro foi denunciado pela sua gestão na pandemia. Foi péssimo, horrível. Não é bem assim. Vamos entender. O prefeito de Chapecó, ele fez uma postagem. E essa postagem foi muito interessante. Nessa postagem, o prefeito de Chapecó, ele mostrou que o Bolsonaro, de certa forma, tinha razão e a mídia destruiu o Bolsonaro, mas não reconhece as falhas. Inclusive, se a gente observar hoje, a saúde está caótica. Deus nos livre de uma pandemia com Lula. Deus nos livre de uma pandemia com o PT no poder. Essa página aqui chama Si, né? É um perfil aqui, estou sempre citando a fonte. Esfreguem isso na cara de todos os FDP, que ele usou aqui, que disseram que Bolsonaro era negacionista, que debocharam dele quando foi a Israel saber mais sobre o spray nasal. Ele, mais uma vez, tinha razão, cambada de abutres. E aí você vai assistir comigo agora o vídeo do prefeito de Chapecó. Vídeo rapidinho aqui com vocês. O que é que a Globo fez para dar razão ao presidente Bolsonaro? Só que ela não pede desculpa não, né? Ela não admite o erro, porque o objetivo era desconstruir a imagem do presidente Bolsonaro. No foco do furacão, o presidente mandou o seu embaixador ir para Israel ver um spray que estava surgindo naquele país. E o presidente disse: mas nós vamos atrás disso. Onde tiver a possibilidade de nós salvarmos vidas, nós não deixaremos passar essa oportunidade. Como sempre disse, uma vez aprovado pela Anvisa, nós compraremos a vacina. O tempo passa, a verdade vem à tona. Bolsonaro disse, e o UOL, na época, comentou: com o spray, Bolsonaro insiste em medicamentos sem eficácia contra o Covid-19. Doutor, e o spray nasal lá do... Israel? Não, bom... Entre todas as piadas que o Brasil foi tópico, né, no mundo, essa é só mais uma, né? Estado de Minas disse o quê? Governo Bolsonaro gasta 100 mil para conhecer
spray anti-Covid em Israel. E a Rede Globo, William Bonner, o que é que você disse? Hein? A aposta insistente e teimosa em remédios sem eficácia. Pois bem, minha gente, chamaram de negacionista, disseram absolutamente tudo. E sabe o que aconteceu ontem no Fantástico? A Globo disse: Bolsonaro, você tem razão. Os especialistas e os cientistas disseram: o spray é a saída. Veja só, o Fantástico de ontem comentando e dando razão ao presidente Bolsonaro. O Fantástico conversou com especialistas que apontam como principal caminho um novo tipo de vacina que evita até a infecção. É uma vacina em spray aplicada no nariz. Para parar a infecção é importante vacinas que vão atuar na mucosa nasal, aqui na porta de entrada do vírus. O vírus da Covid entra pelas vias respiratórias e, num primeiro momento, fica por ali mesmo, se multiplicando nas mucosas, aonde os anticorpos gerados pelas vacinas atuais não conseguem chegar. E mesmo que chegar... Pois bem, esse vídeo não é de agora. Tá, vamos deixando bem claro. Eu quis colocar esse vídeo para vocês aqui porque ontem o Bolsonaro foi denunciado pela Comissão de Direitos Humanos, né, pelo Conselho de Direitos Humanos, justamente pela sua condução do período, né, de pandemia no Brasil. E eu vou repetir para vocês: Deus nos livre de uma pandemia com o PT no poder. Se bem a esquerda no poder, por si só, já é uma pandemia de corrupção, uma pandemia absurda, né? Uma pandemia da insensatez, é uma pandemia de tudo aquilo que a gente, brasileiro, considera mais errado que existe. Mas vamos lá. Bolsonaro foi denunciado, Braga Neto, um monte de gente, né, foi denunciado. O Nigra Aqua, ele fez um comentário muito interessante. Uma figura que era a mais próxima do Bolsonaro, que era a figura que mais deveria estar alinhada com o Bolsonaro, não foi denunciado por nada, absolutamente nada até agora. Ninguém sequer questionou a participação dessa figura em qualquer atividade golpista, joias, baleia, nada, nada. Essa figura é hoje uma pessoa muito benquista pelo sistema. E aí levantou-se o questionamento: será que essa pessoa realmente era do lado do Bolsonaro? O Nigra Aqua, que é o perfil, ele escreveu o seguinte: devaneios. Às vezes, tem alguns pensamentos aleatórios. Agora mesmo, eu estava aqui pensando: por que o Mourão, sendo vice de Bolsonaro, nunca recebeu a Polícia Federal na casa dele? Não está em nenhum inquérito, não se tornou inelegível, nem teve o passaporte cancelado. Já que dizem que houve tentativa de golpe de Estado, assim me vem cada pensamento bobo, né? Lógico, pensamento bobo, idiota, né? Não tenham dúvidas disso. Essa foto aqui representa muitos generais e o Exército Brasileiro, não tem dúvidas disso, né? Qual o comentário de vocês sobre o caso? Deixem aqui que eu quero saber, tá bom? Vamos falar de um possível plano, uma armadilha preparada para o Boulos ou conivência. Eu já tenho meu ponto de vista um pouco diferente, tá? O Von Serran, ele fez um comentário sobre tal da entrevista sabatina. O Marçal falar só com o Boulos, porque o Nunes já falou que não vai. Marçal percebeu que Nunes não precisaria dele para ganhar de Boulos. Entendeu? Simplesmente aconteceu. E que, passado o período eleitoral, perderia toda a relevância conquistada nos últimos meses. Marçal, marcar a sabatina foi uma maneira de voltar aos holofotes. E Guilherme, com a rejeição alta, o Boulos, enxergou uma oportunidade. Mal sabe Boulos que caminha para uma armadilha. Marçal vai humilhar o psolista nas redes sociais. O plano é dizer depois que foi sua sabatina que mostrou a verdadeira face de Guilherme Boulos para o povo. E que sem isso, Nunes não ganharia a eleição. O pior é que a narrativa pode vingar.
Não acredito que isso vai acontecer, viu? Olha só como o mundo é engraçado. Quando estava todo mundo atacando o Marçal, inclusive o Von Serran criticava o Marçal, falando de farsal, eu estava defendendo o Marçal, falando, não, ele representa mais a bandeira da direita do que o Nunes, não tenho dúvidas disso. Qualquer coisa, menos o Boulos, representa mais a direita do que o Nunes. E o Marçal foi muito atacado, inclusive pelo Tarcísio, falou altas vezes, Marçal tem que ser preso, tem que caçar redes sociais dele, mostrou uma face da direita que é igualzinho o Alexandre de Moraes, igualzinha, e eu debati e defendi o Marçal. Agora, o pessoal está falando que é uma estratégia. Ora, é uma estratégia, vai humilhar o Boulos. Não é. O Marçal só quer holofote aqui. Tá? Agora eu estou criticando o Marçal. E se você já não conhecia esse perfil nosso do canal, de que aqui não tem dessa de eu sou o aliado de fulano, eu não sou aliado de ninguém, a não ser de você que me assiste aqui e que eu tenho um compromisso de dizer a verdade com vocês. Tá? Não estou aqui para ficar puxando saco de ninguém. Então o Marçal está fazendo uma idiotice sem tamanho. Tá? Ele vai dar holofote pro Boulos. Para mim, jamais esse argumento convence. Tá? Ganhou porque eu fui lá e desmascarei o Boulos. Não, o Nunes já está ganhando. Já está ganhando. Né? A imprensa já abandonou o Boulos. O Lula abandonou o Boulos. Não é o Marçal que vai mudar a regra do jogo. Então não é para sambar na cabeça de otário. Tá? Então isso aqui que o Marçal está fazendo é porque ele sentiu falta de estar nos holofotes. E aí eu ouso em dizer que talvez, né, o Marçal realmente esteja se queimando para 2026, né? Vai se queimando para 2026. E você? Qual a sua opinião? Você acha certo essa sabatina do Marçal com o Boulos? Para mim é uma porcaria. Não concordo. Mas eu queria o seu comentário aqui para a gente saber. Vamos lá, pessoal. Olha só. Justiça mira Caiado e Mabel após indício de compra de votos. Meu irmão, o negócio tá tenso, né? A Justiça investiga o governador Ronaldo Caiado e Sandro Mabel, candidato a prefeito, após oferecimento de cestas básicas em troca de votos. É o centrão, né, pessoal? É isso aí. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás investiga o governador Ronaldo Caiado e o seu candidato à prefeitura de Goiânia, Sandro Mabel, por abuso do poder político. A Justiça entendeu que houve uso da máquina pública para angariar apoio político por meio de oferecimento de cestas básicas em troca de votos. No dia 21/10, o governo fez uma ação social que distribuiu benefícios à população 6 dias antes do segundo turno. Abre aspas. Verifica-se que as condutas praticadas pelo governador Ronaldo Caiado, em conjunto com o candidato Sandro Mabel, estão fazendo uso da máquina pública para angariar apoio político por meio de oferecimento de cestas básicas em trocas de voto, configurando a prática de conduta vedada e abuso de poder político. Haja vista que o governador faz uso de seu cargo e da sua autoridade para interferir no resultado das eleições, diz um trecho da decisão da juíza Maria Ubelina Zorzetti, tornada pública nessa quinta-feira. Sandro, mas você acredita que isso pode ser verdadeiro? Sim, totalmente. Por quê? Porque o outro candidato é o Fred Rodrigues. O sistema odeia o Fred Rodrigues. E é por isso que eu acredito muito na imparcialidade dessa juíza, porque beneficia o Fred Rodrigues. Né? Ontem um escândalo estourou sobre o Fred Rodrigues e a mídia deu ampla divulgação por causa do curso superior do Fred Rodrigues. Eu torço para o Fred Rodrigues. Mas aqui, eu acredito que isso possa ter acontecido. Na verdade, a juíza mesmo já deu a decisão falando que aconteceu. E sim, sem sombra de dúvidas, pode ter acontecido essa situação. Né? Vamos ver como é que vai ser o final. Acho que o quê? Cabe em pizza. Né? É o sistema permitido. Eu ainda acho que é o sistema permitido. Hoje eu não vejo nenhuma, nem o que você gosta, figura, né, que hoje seja aquela figura que realmente antissistema. Né? 100% ainda não vi essa figura. Mas vamos lá. Matéria da revista Oeste. Microsoft relata a presença de hackers do Irã em sites eleitorais dos Estados Unidos. Bebê. Pensa comigo, bebê. Seguinte. Nós temos os Estados Unidos, uma alta potência tecnológica, com um orçamento
sabe, bilhões de vezes, né, bilhões de dólares maior do que o nosso orçamento. Figuras muito antenadas à tecnologia, é de lá que sai o Google, de lá que sai o YouTube, de lá que sai a Microsoft, a Apple, entre outras figuras grandes da tecnologia. Se lá nos Estados Unidos o negócio não é seguro, imagine em outros países tupiniquins. Mas é só para pensar, só para refletir um pouco, né? Como que esse negócio é interessante. Segundo a empresa de tecnologia Microsoft, hackers do Irã pesquisaram por sites relacionados às eleições presidenciais dos Estados Unidos em diversas regiões do país. O relatório, publicado pela Big Tech nessa quarta-feira, relatou que o governo iraniano, que odeia o Donald Trump e que há discussão aqui que foram eles que tentaram, né, o assassinato contra Donald Trump, estariam atentos às vulnerabilidades que poderiam influenciar no pleito norte-americano. Uma autoridade do governo dos Estados Unidos informou ao portal CNN que várias agências federais têm observado a atividade cibernética do Irã. Entendem que o próprio governo Biden, esquerdista, falou que o Irã está tentando interferir nas eleições. E aí, meu amigo, não é pelo Donald Trump. É provável. Então, muita coisa ainda pode ser revelada nesse entreveio que é a eleição norte-americana. E na época, lembra que teve uma coisa assim absurda durante o período eleitoral, porque estava em período de pandemia, os votos foram enviados por correios. Tem toda uma discussão, não estou afirmando nada aqui, vou deixar claro para vocês, mas teve toda uma discussão, como é que esses votos chegaram via correio, se isso foi realmente, tinha um procedimento de validação de tudo isso. Então, assim, muita coisa tensa, né? Muita coisa tensa acontecendo. Teve uma publicação que eu quero falar com vocês, tá? Lembra que um mês atrás eu estava vendendo um livro para vocês que era Persuasão Política, e ele falava como você tem que tratar com as pessoas para fazer o convencimento. Entenda o seguinte, as pessoas, grande parte delas, foram idiotizadas por uma mentalidade arraigada de que a luta de classes, o rico contra o pobre, o patrão contra o empregado, tem que ser a discussão. Então, muitas pessoas que você vai discutir, pessoas, né, mais pobres de onde eu vim, você vai conversar com elas e elas falam: ah, mas eu odeio o rico, fulano só governa para o rico, só faz para o rico, como se houvesse uma briga de classe, né? Só que isso está diminuindo cada vez mais, graças a Deus. Mas ainda tem muita gente que foi bombardeada por anos e anos e anos com este discurso. Então não tem como você simplesmente falar: mas você vai chegar e mostrar dados e fatos e debater com essa pessoa e vai vencer um debate contra essa pessoa e essa pessoa virar para o seu lado. Não é assim que funciona. O livro Persuasão Política era muito claro sobre isso. Então eu quero que você veja esse vídeo aqui para você entender o que você não deve fazer em um debate jamais, tá? Jamais. É o Faustino que fez a publicação do MBL. Isso aqui, dá like, dá clique, dá curtida, e isso é muito bom. Mas, se você realmente é um agente da mudança e quer fazer a diferença, nunca faça isso aqui, porque você nunca vai converter o voto ou converter a cabeça de uma pessoa de esquerda para direita. E aqui dá tudo a entender que é até uma pessoa cristã. Dá uma olhada aqui, né? Ele é um presidente muito bom, porque os outros que tinha não fazia nada pelos pobres, porque ele é o presidente dos humildes. O que você acha do Bolsonaro, que cortou verba dos centros de referência para autista? Esse daí não merece mais ganhar, porque esse daí só é candidato dos ricos, de quem tem, da gente que é humilde. Se eu te falar que quem cortou foi o Lula, verba para autista? Hein? Quem cortou foi o Lula, verba para autista? Não. Foi. Cortou. Aí fica feio, né? Foi não. Fica feio cortar. Pior que foi então ele. Você quer tapear, eu sou esperto. Não, foi ele mesmo que fez isso. Pior que foi ele. Não. Você não acha que a gente tem que repudiar quando ele faz alguma coisa ruim?
ele cortou verba. Não, vocês estão contra a ele. Por isso que vocês estão com anda, vocês estão querendo tapar. Não, eu tô querendo mostrar pra população que ele não defende os pobres. Vamos, que é de festa, é de festa. Nosso Deus é poderoso, ele sabe Então, de tudo. Deus é poderoso, Lula não. Mas eu não quero negócio de mentira. Sou professora, eu oro muito por Deus, peço muito por nós. Também oro bastante. Vocês oram pra ele, que vem, ó. O Lula que tá ganhando das empreiteiras lá, ganhando petrolão, no mensalão, ganhou tudo. Não, é verdade. Não. Quem mente é o Lula. O Lula disse que defende os pobres, perdoou dívida pros irmãos batistas, bilionária, e tá cortando verba. Vocês estão tudo feio. Olha como tá o Nordeste hoje. O Lula não fez nada pro Nordeste. Olha como tá a nossa situação hoje. Meu nome é Matheus Faustini. Vamos lá. Mandar um obrigado aí pro Faustino, né? Não foi do perfil dele que eu peguei. Mas a gente precisa falar sobre isso, tá? Isso aqui, você acha que essa mulher algum dia, com os argumentos, da forma que ela foi abordada, ela pode deixar de votar no Lula? Não, não vai. Não vai. Quando você tiver que discutir com uma pessoa como essa, você quer mostrar para ela, você nunca vai fazer isso. Você vai conversar com a pessoa, ver o espectro político dela. Oi, tudo bem e tal? E aí, como é que você tá? Como é que tá a vida? Nossa, eu tô muito chateado. Por quê? Porque, caramba, eu achei que as coisas iam melhorar agora. E o Lula agora acabou de cortar as verbas dos autistas. Nossa, é triste, eu depositei tanta confiança no Lula e agora o Lula tá fedendo, tá fedendo o povo. Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Tem uma filha autista, ou minha vizinha tem uma filha autista, olha aqui, a notícia que acabou de sair. Aí você fala, mas isso é mentira. Fala, não, eu também acho que é mentira, mas assim, eu fui ver a pessoa e a pessoa foi lá no posto e era verdade. Nossa, será que a gente votou errado? A chance de você converter essa pessoa e estabelecer um laço é muito maior. Então entenda, você primeiro estabelece um laço de ligação, depois você expõe os fatos dentro, né, do espectro de conhecimento dessa pessoa. Tem que falar de coisa básica. Imagina você chegar numa senhora dessa e tentar explicar para ela que o crescimento do PIB não vai acontecer. Você tem que falar das questões básicas. Nossa, mas bem que eu sabia, olha, eu tinha medo de voltar. Eu votei no Lula, mas eu tinha medo da corrupção voltar. Olha aqui, o que aconteceu? O cara do PT que acabou de ser preso. Ai, meu Deus. Né? Então, é assim que você faz a discussão e a persuasão política, tá? Eu vou voltar com o livro Persuasão Política para vocês, mas assim, você tem que trabalhar como um verdadeiro agente dessa mudança, tá? Porque essa mentalidade já foi arraigada por anos e anos da literatura Paulo Freire, de que o rico é o problema, é o mal, né? E principalmente no Nordeste, essa mentalidade ainda arraiga muito. E você, que já se livrou dessa corrida dos ratos que está no Nordeste, tem que ser um agente de mudança de mentalidade. Bom? E é isso, pessoal. Obrigado por ter ficado até o final. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos. Se você ainda não adquiriu o livro Revolução contra o Sistema, está disponível para você fazer o download. Faça o download. É muito importante, tá bom? Que você tenha o conhecimento de como, né, um país pode mudar. E eu acredito. Na mudança, eu acredito que da mesma forma que alguém desconstruiu, uma pessoa tem o poder de construir ou reconstruir o nosso país, tá bom? Obrigado, fica com Deus e até o próximo editorial.